boa noite. Ao observar os mercados financeiros, às vezes pode parecer que estamos assistindo a uma dúzia de esportes diferentes ao mesmo tempo. Cada um com suas próprias regras e seus próprios jogadores. Mas, de vez em quando, algo notável acontece. Todos os times começam a jogar o mesmo jogo, movendo-se na mesma direção. Foi exatamente isso que testemunhamos em todo o mundo nesta última semana. Não foi apenas um mercado contando uma história. Foi um coro poderoso e sincronizado. Das bolsas de valores de Nova York e São Paulo aos campos de petróleo no Oriente Médio, uma narrativa única e clara emergiu. Esse alinhamento é raro e exige nossa atenção. Vamos analisar as evidências específicas. Os mercados de ações, que são frequentemente vistos como um barômetro da saúde econômica, registraram um aumento significativo. Os principais índices nos Estados Unidos, Europa e Ásia subiram, indicando que os investidores estavam comprando ações com um otimismo renovado. Ao mesmo tempo, o preço do petróleo, uma commodity crucial para a economia global, também subiu. Isso sugere que os traders estão apostando em um aumento da atividade industrial, mais viagens e uma demanda econômica mais forte em um futuro próximo. Esses dois movimentos acontecendo juntos são um sinal clássico de confiança crescente. Mas a história não termina aí. Outros mercados estavam enviando exatamente a mesma mensagem. Enquanto as ações e o petróleo subiam, outro ativo importante estava se movendo na direção oposta: o ouro. Por séculos, o ouro tem sido um porto seguro, um lugar onde as pessoas colocam seu dinheiro quando temem turbulências econômicas. Na semana passada, o preço do ouro caiu. Essa queda não é um sinal de fraqueza no ouro em si, mas sim um sinal de força na economia em geral. Os investidores venderam seu ouro precisamente porque se sentiram menos temerosos. Eles tiraram seu dinheiro desse abrigo tradicional e decidiram investi-lo em empreendimentos mais produtivos, embora mais arriscados. Essa relação inversa é uma peça-chave do quebra-cabeça. Finalmente, vimos histórias semelhantes se desenrolarem nos mercados de câmbio e crédito. Moedas de economias emergentes, que são tipicamente consideradas mais arriscadas, se fortaleceram em relação ao dólar americano. Isso significa que os investidores internacionais estavam dispostos a apostar no futuro desses países. Nos mercados de crédito, as taxas de juros que empresas mais arriscadas têm que pagar para pegar dinheiro emprestado diminuíram. Isso é chamado de estreitamento dos spreads, e é uma maneira elegante de dizer que os credores estão menos preocupados com a inadimplência dessas empresas. Quando você junta todas essas peças, ações em alta, petróleo em alta, ouro em baixa, moedas emergentes em alta e spreads de crédito se estreitando, você tem uma imagem muito clara de um mercado que está se sentindo corajoso. Então, o que realmente está acontecendo aqui? Para entender isso, precisamos falar sobre algo chamado fluxo de capital. Imagine todo o dinheiro de investimento no mundo como um rio gigante. Este rio está sempre fluindo, buscando o melhor lugar para estar. Quando os investidores estão assustados e incertos sobre o futuro, o rio de dinheiro flui para a segurança. Ele inunda ativos considerados seguros, como ouro, títulos do governo de países estáveis e moedas fortes como o dólar americano ou o franco suíço. Isso é o que chamamos de ambiente de aversão ao risco. O objetivo principal não é ganhar muito dinheiro, é não perder nada. É uma estratégia defensiva, uma retirada financeira para um terreno elevado. O que vimos na semana passada é o rio mudando seu curso. Este é um ambiente de apetite por risco. Em vez de fluir para a segurança da fortaleza, o capital agora está fluindo para o campo aberto, buscando oportunidades e crescimento. Esta é a migração da proteção para o risco. Os investidores estão se sentindo mais confiantes sobre as perspectivas econômicas. Eles acreditam que as empresas terão mais lucros, que a demanda por recursos aumentará e que a economia global está em bases sólidas.
Portanto, eles estão dispostos a assumir mais riscos na esperança de obter retornos mais altos, tirando seu dinheiro dos portos seguros que ocupavam anteriormente. Vamos detalhar como cada movimento que observamos faz parte desta grande migração. A queda no preço do ouro é uma consequência direta desse fluxo de saída da segurança. Investidores que estavam se escondendo no ouro agora estão vendendo-o para liberar dinheiro. Para onde vai esse dinheiro? Ele flui diretamente para o mercado de ações, impulsionando os preços das ações para cima. O dinheiro está se movendo de um ativo que oferece proteção para ativos que oferecem potencial de crescimento. É uma decisão calculada, uma aposta de que as recompensas de possuir uma parte de uma empresa serão agora maiores do que o conforto de ter uma barra de metal. Da mesma forma, a alta nos preços do petróleo e nas moedas de mercados emergentes conta a mesma história. Investir em petróleo é uma aposta em uma economia global em crescimento que consumirá mais energia. É uma jogada ofensiva, não defensiva. Quando os investidores compram o real brasileiro ou o peso mexicano, eles estão apostando que essas economias terão um bom desempenho e estão dispostos a aceitar a maior volatilidade associada a elas. A mesma lógica se aplica ao crédito. Quando os credores oferecem empréstimos mais baratos para empresas menos estabelecidas, eles estão sinalizando sua crença de que a maré econômica vai levantar todos os barcos, tornando até mesmo os mais arriscados navegáveis. Cada movimento é um verso diferente na mesma canção de confiança crescente. O aspecto verdadeiramente significativo da semana passada não é um único movimento de mercado, mas a sincronização de todos eles. Pense em uma orquestra sinfônica. Se apenas os violinos estão tocando, você tem uma melodia, mas ela está incompleta. Se apenas a bateria está tocando, você tem um ritmo, mas sem harmonia. É somente quando todas as seções, as cordas, os metais, as madeiras e a percussão tocam juntas em harmonia que você obtém o impacto total e poderoso da visão do compositor. Os mercados financeiros funcionam de maneira semelhante. Quando apenas as ações estão subindo, pode ser apenas um entusiasmo especulativo. Mas quando ações, commodities, moedas e créditos se movem de forma coordenada e de apetite por risco, é como se a orquestra inteira estivesse tocando a mesma peça triunfante. Esse tipo de alinhamento geralmente indica que o dinheiro inteligente está em movimento. Não estamos falando de pequenos investidores individuais reagindo a manchetes. Estamos falando de grandes players institucionais, fundos de pensão, companhias de seguros, fundos soberanos e grandes bancos de investimento. Esses são os gigantes que gerenciam trilhões de dólares. Eles têm vastos departamentos de pesquisa e modelos sofisticados. Quando agem com convicção. E por serem tão grandes, suas ações têm o poder de criar e sustentar tendências. Sua compra sincronizada de ativos arriscados e venda de ativos seguros envia um sinal poderoso de que sua análise coletiva aponta para uma perspectiva positiva. Esse concerto de movimentos de mercado cria um poderoso ciclo de feedback. Quando um gestor de fundo de pensão vê que não apenas as ações estão subindo, mas o petróleo também está forte e os mercados de crédito estão confiantes, isso reforça sua própria decisão de investir de forma mais agressiva. Essa confirmação de outros mercados reduz o risco percebido. Diz a eles que sua visão otimista é compartilhada por outros participantes bem informados em diferentes classes de ativos. Essa confiança compartilhada incentiva mais capital a fluir para ativos mais arriscados, o que, por sua vez, eleva ainda mais seus preços, validando ainda mais a tendência inicial. Torna-se um ciclo de sentimento positivo que se autoalimenta. Compreender essa sincronização é crucial porque nos ajuda a distinguir uma tendência de mercado genuína e de base ampla de uma flutuação temporária e isolada. Se as ações tivessem subido enquanto os preços do petróleo caíam e os preços do ouro disparavam,
a mensagem seria confusa e contraditória. Sugeriria profundas divisões e incertezas entre os investidores. Mas quando todos apontam na mesma direção, a mensagem é clara, forte e muito mais propensa a ser duradoura. Isso nos diz que o motor subjacente não é um acaso em um canto do mercado, mas uma mudança fundamental na percepção global de risco e oportunidade. É a maneira do mercado de falar com uma só voz. Claro, nenhuma tendência dura para sempre. O rio de capital pode e vai mudar seu curso novamente. Assim como é importante reconhecer os sinais de um ambiente de apetite por risco, é igualmente vital saber o que procurar para sinalizar seu fim. Essas pistas provavelmente serão o inverso dos sinais que iniciaram a tendência. Os primeiros sussurros de uma mudança de sentimento podem não vir das manchetes, mas dos movimentos sutis nesses mercados interconectados. Por exemplo, um indicador-chave seria se o preço do ouro parar de cair. Se ele encontrar um fundo e começar a subir novamente, mesmo com as ações ainda em alta, é um sinal de que alguns investidores estão silenciosamente começando a procurar abrigo novamente. Outro sinal de alerta seria um enfraquecimento dos ativos que lideraram a alta. Se o preço do petróleo, após sua forte recuperação, começar a vacilar e cair, isso pode sugerir que as expectativas de crescimento global estão começando a diminuir. Da mesma forma, se as moedas dos mercados emergentes que estavam tão fortes começarem a enfraquecer em relação ao dólar americano, isso nos diz que o apetite por risco internacional está diminuindo. Você também pode observar os mercados de crédito. Se os spreads sobre a dívida corporativa mais arriscada começarem a aumentar novamente, o que significa que está se tornando mais caro para essas empresas tomarem empréstimos, é um sinal claro de que os credores estão se tornando mais cautelosos em relação ao futuro. Essas mudanças geralmente acontecem nas margens antes de se tornarem uma reversão completa. A sinfonia da confiança não para abruptamente. Ela começa a soar dissonante. Uma seção da orquestra desafina, depois outra. Os violinos, que representam as ações, podem continuar tocando sua melodia alegre por mais um tempo, mas se a bateria, que significa as commodities, e os metais, ou o crédito, começaram a tocar uma melodia mais sombria, é apenas uma questão de tempo até que o humor mude completamente. É por isso que observar a orquestra inteira, e não apenas seu instrumento favorito, é tão importante para antecipar o próximo grande movimento do mercado. Em última análise, entender esses fluxos de risco globais não é apenas para traders poderosos de Wall Street. Isso capacita qualquer pessoa a interpretar melhor o mundo financeiro. Ao aprender a ver como ações, títulos, ouro e petróleo estão todos conectados, você pode ir além das manchetes isoladas e entender a história maior que o mercado está contando. Isso ajuda você a avaliar o humor coletivo da economia global. Se está com medo ou confiante, defensivo ou otimista. Essa compreensão mais profunda fornece contexto para suas próprias decisões financeiras e ajuda você a navegar pelos ciclos inevitáveis do mercado, não com medo, mas com consciência. É como aprender a linguagem do próprio mercado.